Obrigada pelo convite, muito feliz. É um prazer em ver todos vocês. Vou compartilhar aqui. Eu mudei um pouco o título só para vocês acompanharem. Eu vou falar de grafos, machine learning e dados abertos. É uma baguncinha que eu fiz. Vou passar algumas ideias para vocês, né? Não se preocupem, assim, o meu background é na área de matemática, trabalho com engenharia de informação, neurociência, mas assim, é uma mistureba de coisa nada. Eu vou falar um pouquinho da parte mais computacional do meu trabalho hoje, tá? Esse material que eu vou falar hoje, ele tem conceitos iniciais de grafos, então quem não sabe nem o que é um grafo não tem problema, vai conseguir acompanhar. Quem já tem um conhecimento vai conseguir ver uma noção de uma aplicação diferente que eu fiz utilizando machine learning, tá? Eu vou passar alguns exemplos didáticos para vocês entenderem algum conceito, vou passar o resultado de pesquisa. Tem algumas piadas, porque quando eu estava em casa, eu vou fazer uma brincadeira, né? Nenhum animal foi ferido durante o procedimento, tá? Então, não se preocupem também. Bom, a ideia geral, eu vou dar algumas dicas, aí depois no final, quando vocês quiserem, tipo, me arrebentar de pergunta, manda brasa, tá? Os grafos, eles vão ser vistos com estruturas que é para representar a existência ou não de relações entre elementos, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer que tenha palitinhos e bolinhas, ligação de alguma coisa, rede familiar, rede social, um questionário, um desenho, você vai conseguir fazer uma representação no formato de grafo, tá? Qualquer coisa que meça relações, nível de relações, força de relações, você tem um grafo. Uma aplicação muito, muito útil, muito importante para grafos, né? Junto agora com o Machine Learning, ele vai treinar algoritmos para determinar melhor as relações entre as bases de dados públicas, permitir análise a partir de simples informações, né, e conseguir determinar fatores importantes para a determinação de políticas públicas. Então, analisando com o ponto de vista de grafos, uma base de dados, eu consigo identificar medidas centrais e pontos de relevância em um questionário que, de uma outra forma, seria muito mais difícil da gente conseguir medir. E eu vou apresentar um pouco desse tipo de aplicação, mas para isso eu vou falar um pouquinho do que é um grafo para vocês, tá? Todo mundo já viu um desenho desses, do tipo que você tem que fazer um desenho sem tirar a caneta do papel. Isso é um grafo, tá? Então, como é que você vai desenhar esse barquinho aqui sem tirar a caneta do papel? Eu vou para cá, vou para lá, vou para lá. Então, primeiro, a gente conta os vértices de um grafo e a gente vai poder identificar se ele é par ou se ele é ímpar, né? Cada um deles. Aqui tem 3, então é ímpar, daqui é 2, né? E simples assim, todos os vértices eu vou ter. Se o número de vértices desse desenho ele é totalmente conectado, né? Se o número de vértices ele é ímpar, né? Se eu tenho mais de 2 números ímpares, o meu desenho não vai ter solução. Eu não vou conseguir fazer esse desenho sem tirar a caneta do papel. Então, se eu não, por exemplo, não tivesse esse quadradinho em cima do barco, eu conseguiria desenhar o barco tranquilamente, tá? Tem vários desenhos desses, tem jogo de aplicativo. Como é que você desenha isso daqui? Desenha uma casa, desenha não sei o quê. Caramba, 4. É isso daí, tá? Medidas de centralidade, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu tenho um grafo, eu tenho um questionário com várias perguntas em relação entre elas, né? Eu quero medir como que essas redes ou elas se interagem entre si. Ou podem ser uma pergunta, pode ser um elemento, pode ser uma pessoa numa família, e eu vou ter várias medidas diferentes. Eu vou falar um pouquinho de cada tipo de medida de centralidade de hub, porque elas são importantes para os conceitos e cada uma delas vai ter uma diferença especial. Tem a de caminhos mais curtos, então, por exemplo, quando eu estou querendo fazer um desenho ou alguma coisa, eu quero ver o caminho mais curto, eu tenho hubs que são importantes para conseguir identificar qual é o caminho mais curto, isso é muito aplicável para o trânsito. Eu acho que de São Paulo não, porque muitas vezes o caminho mais curto você demora um século, né? Vulgo a Rebouças aqui de trás de casa para poder dizer para vocês, né? Proximidade de nós também, então, por exemplo, quando eu tenho muitos nós próximos, eu vou ter uma centralidade, você vai ver que quem não for daltônico, né, vai ver que as cores quentes, o vermelho, o laranja, são medidas que têm mais vértices, né, na proximidade de nó. Isso é um tipo de medida de centralidade. A gente tem harmônicos, cats, tá? Eu botei um ponto de interrogação aqui, porque eu não vou nem entrar no detalhe do que é. Teoria dos jogos, a gente tem uns medidas de centralidade para poder identificar maior quantidade de caminhos. Então, por exemplo, quando você está fazendo um jogo ou tomando alguma decisão, quando você vai medir a quantidade de caminhos, existe uma medida de centralidade, né?
grau de proximidade, então, por exemplo, o nível, o quão próximo um é do outro, né? Então, por exemplo, esses pontos aqui, eles têm mais proximidade com outros pontos do que esses caras que estão nas periferias. Então, eles têm, esses pontos são medidas de centralidade muito fortes. E tem uma outra medida de centralidade, que é o foco do trabalho que eu fiz, que é o de autovetor, né? Quem estudou álgebra linear em algum curso de exata vai ter uma ideia do que é autovetor. Quem não sabe, o que eu posso te dizer? O autovetor ele vai ser como se eu fosse medir a influência que eu tenho de um ponto em relação aos demais. Então, é a partir disso que eu consigo identificar com o autovetor o quão importante esse ponto é em relação para todos os outros. Né? Então, por isso que ele é importante para quando a gente vai analisar, por exemplo, um questionário. Uma base de dados públicas, que é desse escopo do que eu vou apresentar para vocês, é uma base chamada Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PENSE. É uma base que foi feita com, acho que com 200 mil alunos de escolas privadas e públicas do Brasil inteiro. É bem amostrado esse estudo, ele foi feito pelo IBGE. É um questionário gigantesco, imenso, que os alunos preenchem, né, a partir de uma entrevista. Eles usam até, acho que, aplicativo ou computador para poder preencher as pesquisas, então é bem tranquilo. Eles têm alguns testes para poder validar se o aluno preencheu de verdade as perguntas, a respeito de todos os hábitos do cotidiano deles. Então, pergunta como que eles comem, onde eles comem, como que eles vão à escola, como que eles se locomovem, quanto tempo eles passam na escola, como são as relações familiares, como é a saúde bucal deles, se eles já sofreram algum tipo de violência, se eles estão inseridos em algum contexto perigoso. Então, ele pega todo o contexto e realidade de saúde, de alimentação, de transporte, locomoção, vida, motivação, intenção, expectativa dos estudantes. Tem várias questões que são variáveis discretas, né? Tem variáveis contínuas também, e a partir desses dados que tem uma análise bonitinha de pesquisa realizada. Quando ele sai, essa base, ela é pública, anonimizada, e ela é pública para qualquer pessoa poder baixar e fazer a análise que quiser com os resultados dessa pesquisa, tá? E os pesquisadores, a partir do momento que sai a base, eles pegam e fazem 20 milhões de artigos pensando assim, eu quero estudar a atividade física dos adolescentes no Brasil. Eu quero identificar os adolescentes que têm asma no Brasil. Então, eles escolhem uma variável e fazem um estudo em cima disso para poder identificar qual é o perfil de quem tem asma, se vive, onde que eles vivem, o que eles comem, como se reproduzem, a demanda de serviço de saúde, se eles utilizam um posto de saúde, se não, eles escolhem variáveis, né? Então, é um estudo bem moroso, porque fica difícil você identificar o que realmente impacta na saúde escolar como geral dos estudantes, porque são estudados casos isolados, são casos mais específicos do que eles são estudados, né? Então, o trabalho que a gente faz com Machine Learning é meio que automatizar essas análises para poder já identificar antes quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter para poder analisar o questionário, para depois, com isso, você consegue detalhar e conseguir trabalhar em temas mais específicos, tá? Machine Learning é engraçado porque se um data scientist, né, que agora está na moda ser data scientist, né, mas um data scientist chinfrim, ele pode simplesmente pegar uma base dessa de dados, aí ele vai ficar testando 20 milhões de correlações, né, vai ficar testando uma variável com outra, e aí ele vai publicar o resultado que dá significativo para ele. E o que não necessariamente é legal, e muitas vezes não é mesmo, tá? Então ele vai pegar, vai fazer um monte de conta e vai dar isso, né? Aí ele vai olhar, deu significativo, o meu p-valor, para quem conhece a estatística, o meu p-valor deu menor que 0,05, então tá certo que eu fiz, né? É meio complicado que se você vai fazer isso com uma base de dados que tem muitas covariáveis, você vai achar alguma coisa lá. E não necessariamente ela está prestando, mas devido ao volume de dados que você processou, vai acabar acontecendo uma coisa dessas, tá? E o meu trabalho, ele foi feito uma análise com um viés, né, com a expectativa de conseguir entender e identificar pontos centrais desses questionários, né, das respostas de cada um desses alunos, para poder identificar que pontos centrais são interessantes para a gente prestar atenção na realidade desses adolescentes, o que impacta no cotidiano deles, ou quais perguntas elas dizem muito mais da realidade de um aluno em relação a todo o contexto que ele vive. Tá? E isso aí ajuda a gente a conseguir determinar políticas públicas e outras informações que podem melhorar a questão de como você utiliza melhor esse questionário para poder identificar o que fazer, para poder determinar como melhorar a situação da saúde dos alunos, né? Eu utilizei grafos com Gradient Boosting Machines. Para quem entende de Machine Learning,
um algoritmo que vai pegar a árvore de decisão e eu vou fazer um modelo de predição de cada uma das variáveis em função das outras, né? Eu não fiz um teste de correlação para poder identificar qual que é significativo. Estou fazendo um modelo de predição para conseguir identificar o quanto cada uma das variáveis é explicada pelas outras do questionário, tá? O trabalho que foi feito, né? Primeiro, fiz a leitura do banco de dados, né? Tinha muitas perguntas que eram meio que repetitivas. Então, eu tirei as perguntas que não eram repetitivas do questionário, peguei variáveis e transformei em dummy variáveis, né? Tipo, em variáveis binárias para conseguir fazer os modelos de regressão, né? E eu treinei um algoritmo de machine learning para conseguir identificar cada variável, cada pergunta. Por exemplo, quero prever sexo em função de todas as outras perguntas. Eu quero ver que tipo de realidade, que tipo de contexto tenho para cada gênero e se é importante. Ou então, o nível de escolaridade que o aluno quer chegar. Ou então, qual é a quantidade de horas que ele faz atividade física. Quantas refeições ele tem por dia, e analisando em função das demais, para conseguir identificar quais eram as perguntas mais fortes dentro de toda a realidade dos alunos, né? Com isso, eu consegui identificar qual é a variável, qual é a importância delas, e aí eu consegui calcular a sensitividade e a especificidade, né? Por uma curva A ou C, que é para poder identificar o quanto eu consigo explicar as variáveis, né? E com esse resultado, eu consegui construir um grafo direcionado, né? Aquele monte de bolinhas que eu mostrei antes, para conseguir identificar a força dessas variáveis. E assim eu consigo obter as medidas de centralidade de cada vértice. Então, eu consigo, para cada bolinha é uma pergunta, eu consigo identificar quais perguntas são mais importantes para eles, tá? E, basicamente, foi esse trabalho que foi realizado, né? Com isso daqui, a gente consegue identificar as medidas de cada vértice, ranquear cada variável, né? E isso daqui eu fui repetindo para cada região geográfica do país. Então, eu peguei para todas as regiões. Então, são duas questões. Uma, que eu precisava ver se meu modelo, ele não era um modelo muito louco. Porque se eu pego qualquer coisa, bato no liquidificador com leite, ele vira uma vitamina, mas, sei lá, não posso fazer uma vitamina de serragem, né? Então, eu queria ter certeza que estava saindo alguma coisa interessante em cada uma das 5 regiões do país. Todas elas saíram uniformes, então é interessante que eu consegui ter uma verificação de que meu modelo ele não forçava uma conta a dar certo simplesmente por si só. Eu conseguia, através dessas regiões, identificar que cada região do país eu tinha realmente o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de realidade, salvo uma informação ou outra que pode variar. Por exemplo, o tempo de deslocamento até a escola nas regiões do norte é muito maior do que quem mora nas regiões metropolitanas, né? Mas a forma com que uma variável interage com a outra, ela é muito similar. Então, é sinal que o estudo deu certo, tá? Agora eu vou falar um pouco dos resultados. Com todas as variáveis ranqueadas e ordenadas, eu consegui ter uma noção, uma medida e um peso de cada uma delas, né? E elas vão caindo, vão diminuindo a importância conforme cada uma delas. Por conta da amplitude, eu escolhi os 5 melhores preditores para poder identificar quais eram as perguntas que eram realmente melhor explicadas pelo contexto de cada aluno. A primeira questão que, disparada, é melhor explicada pelas demais é gênero. A gente tem uma diferença muito grande e um comportamento muito distinto entre os gêneros que são explicados pelas demais. Então, nós temos, por exemplo, uma evasão escolar maior entre meninos de 13 anos nas regiões mais metropolitanas, por exemplo, e nas regiões periféricas a gente vai ter uma evasão maior de mulheres por conta de deslocamento para a escola. Outra questão que foi muito importante, que foi um ponto uma medida de centralidade muito forte nessa base, foi o hábito de escovar os dentes das crianças. Então, é engraçado, não, mas se ele escova o dente, ele não vai invadir a escola, ele não vai largar a escola, então eu vou obrigar ele a forçar a escovar o dente. Na verdade, é uma medida de conseguir identificar todo o contexto do qual o jovem está inserido. Então, se a saúde bucal dele está em dia, ele tem cuidados, ele tem essa instrução, a base, a estrutura familiar dele, a base dele de conceitos e de higiene, ela permite que ele tenha melhores condições de manter o ensino. Então, é um preditor bom para conseguir identificar a realidade desses alunos.
o nível de educação que eles pretendem estudar. Os alunos que pretendem estudar até a pós-graduação, né, quando você pergunta para uma criança de 12, 13 anos, até onde você quer estudar? O menino fala, não, eu quero fazer pós-graduação. Quando ele naturalmente tem essa intenção, ele, de certa forma, ele já está com menor propensão a ter evasão escolar, ele já tem condições de estrutura melhor de vida. Então, é um preditor muito importante para a gente conseguir identificar a realidade desses alunos também. Na sequência, o ambiente familiar em que ele está se inserindo. Então, você pergunta para os jovens, assim, quanto tempo você passa com seus pais? Ele até respondia, mas essa pergunta ela não era muito impactante, muito forte, para poder desenhar e contextualizar a realidade deles. A gente imagina que, assim, intuitivamente seria, né? Ele sabe quanto tempo ele passa com a mãe, então ele passa tempo com os pais, então ele tá bem. Na prática, o que acontece? Essa pergunta ela não é muito forte, mas o tempo que se ele tem o hábito de comer ou estudar assistindo TV, comendo ou assistir TV, ou comer estudando, né, junto, né, mostrando que ele está mais solto na casa dele, mostra que ele tem uma dificuldade maior de relacionamento familiar. Então é interessante que essa pergunta ela é um preditor que ajuda a gente a conseguir ter muito mais informações sobre a realidade e o contexto do aluno do que perguntar quanto tempo ele passa com a família ou se a família janta junto. É interessante esse aspecto. E uma outra pergunta que é muito impactante para identificar a evasão escolar é se o aluno nunca comeu num fast food. Você, peraí, então vou levar o cara no McDonald's, ele vai comer no McDonald's e vai largar a escola, e aí ele não larga mais a escola. Na realidade, não, né? O fast food, ele tá nos lugares em que o capitalismo tá ganhando, né? Então, as regiões em que não tem, que são menos desfavorecidas, que são mais afastadas, que são mais pobres, você não vai ter a opção de ter restaurantes de fast food, né? Então, é muito mais complicado você ter esse acesso. Então, interessante, né? Que a gente consegue identificar que com a presença de fast food no contexto social do aluno, já é um indicativo de que ele tem mais facilidade de deslocamento, de recursos financeiros, e está numa cidade que tem PIBs maiores. Se eu olhar só o PIB versus a evasão escolar, eu até consigo alguma informação, ele tem uma informação até que relativamente relevante. Mas se a gente conseguir identificar hábitos de consumo dos alunos, você consegue ter mais informações sobre o poder aquisitivo. Porque, por exemplo, uma cidade muito, muito, muito pobre, os alunos de escola privada, eles conhecem fast food nesses lugares. Ou então, eles conhecem pouco, né? Então, você consegue identificar, através do hábito, se a cidade é favorecida, se o aluno ele é favorecido dentro de uma realidade que ele está. Então, você consegue mais informações do que você analisasse o PIB versus a realidade do aluno, por exemplo. É bem interessante, né? Esse tipo de pesquisa, né? Então, quando eu olho todas as perguntas, eu vou ter medidas centrais, né? Para poder detalhar novos estudos, e com isso eu vou ter uma melhor informação e melhor uso das bases públicas de dados. Ao invés de a gente pegar uma base de dados gigante, ficar só fazendo correlação, a gente conseguir identificar medidas centrais, a gente consegue detalhar e aprofundar nos estudos a partir do momento que a gente tem umas ideias centrais e uma noção de qual é um problema que a gente tem. Então, quando a gente olha essa base de dados e a gente identifica que gênero é uma variável importante, a gente consegue identificar que tipo de estudos que a gente precisa fazer relativos à ligação de gênero, ou então estudos que são ligados à saúde bucal, ou então intenção e expectativa, ou então hábitos de interação familiar ou contextualização. Se a gente for olhar lá nos artigos que foram publicados, né, do que o pessoal está falando, né, aqui está falando sobre o uso de drogas, aqui está falando sobre bullying, tem vários fatores que são importantes, mas assim, se a gente for identificar no contexto da saúde, a gente consegue até identificar, tem acho que um artigo sobre saúde bucal dos alunos, em algum lugar está aqui escrito, né? Sobre distância de escola e locomoção, ou então a realidade da cidade que ele está, com PIB versus o contexto escolar, a gente não tem artigo. Mas a gente conseguiu, através desse algoritmo, a gente poder identificar uma oportunidade de um estudo para poder aprofundar essas informações, e a gente já tem uma noção de que tem um alto impacto na realidade deles. Tá?
Então, isso que é interessante quando a gente vai falar de medida de centralidade, né? Esse tipo de medida de centralidade de grafos, mais uma vez, ele é uma medida de centralidade de autovetor, ou seja, ele vai conseguir identificar a influência de cada pergunta perante as demais. Quando eu estou prevendo uma pergunta em relação às outras. E aí o pessoal vai dizer, nossa, mas que ridículo, eu estou tentando prever gênero a partir das outras. Na verdade, não é que eu estou querendo adivinhar qual é o gênero da pessoa só com as outras. Não é bem isso que eu estou querendo saber. Eu estou querendo saber o quanto elas são explicadas pelas outras. Por isso que o algoritmo ele vai funcionar dessa forma, tá? E eu vou falar um pouquinho agora, rapidíssimo, sobre as iniciativas que a gente está fazendo no combate, além de fazer análise de dados, né? Pelo Garoa Hacker Club e junto com um amigo meu de infância, é um cara que me atura desde os meus 12 anos de idade, gente. Eu acho que vocês nem devem conhecer alguém que me conhece há tanto tempo. A gente está fazendo face shields para doação para hospitais, tá? Então, quem puder fazer alguma doação para material, entre em contato comigo no meu Telegram, ou então tá na página do Garoa lá tudo. A gente está imprimindo, até trouxe um aqui. A gente está imprimindo a máscara, cortando acetato, prendendo com elástico. O elástico ele tem níveis diferentes para poder fazer um ajuste. E os profissionais de saúde estão utilizando isso daqui para poder se proteger nos postos de saúde e nas unidades de atendimento de saúde. Então, qualquer doação é bem-vinda. Aproximadamente R$5 por face shield a gente está gastando, né? Entre tudo, né? Transporte, entrega, frete, o acetato, que está difícil para esse cacete para comprar, porque cada vez está mais caro, está mais difícil de encontrar, porque a gente não tem papelaria aberta e tem uma espessura certa para poder ser reutilizável, o elástico, tá? Então, quem puder colaborar, estou fazendo aqui o meu merchan, tá? E também tem um outro grupo, que é o queridinho, o supra-sumo do CTFs da RoadSec, né? A galera do RTFM, os meninos lindos do RTFM, quem é de CTF já conhece, eles têm um projeto educacional para poder levar educação de InfoSec para as periferias. Então, eles conseguem ajudar a suprir a demanda e falta de profissionais de segurança de informação no mercado e, ao mesmo tempo, dando profissão, instrução e educação para a galera da periferia. Eles estão com um projeto muito lindo e maravilhoso, só que agora eles estão com as atividades suspensas e eles paralisaram esse projeto. E, nesse momento, eles estão arrecadando cestas básicas para essa região, tá? Eles criaram uma vaquinha ali, por força maior, eles foram obrigados a criar uma vaquinha. Tá aí o código barra para vocês poderem dar uma acompanhada, ver o que vocês querem fazer de doação para eles, tá? Qualquer quantia vale. Só deixei como referência para vocês que R$50 eles conseguem fazer uma cesta básica para uma família, tá? E aí vocês já conseguem ter uma ideia do quanto que vocês estão ajudando as pessoas e o quanto que vocês conseguem colaborar, tá certo? Eu acho que vale muito a pena apoiar e é uma iniciativa que vale a pena porque o RTFM ele se fortaleceu muito nos CTFs, a galera é muito forte, todo mundo conhece, então eu acho que vale a pena a gente dar uma evidência que a galera do RoadSec possa acompanhar também, tá bom? E eu acho que é isso. Hoje eu dei uma palestra um pouquinho mais curta, tá? Sobrou 5 minutos, eu posso fazer uma dancinha para pegar o tempo, mas eu acho que é isso. Obrigada.